bem? Eu me chamo Adelmo Dias Ribeiro e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre as diferenças entre o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário, né? Busca alcançar por meio desse vídeo uma apresentação didática do tema. Se você tem interesse, segue nele. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para que você que está assistindo o vídeo que curta o vídeo, né, primeiro ponto, e se possível se inscreva no canal, né? Isso é muito importante para que a gente siga motivado a produzir mais conteúdo aqui no YouTube, tá? Eu sou advogado, dedico um momento disciplinadamente todas as semanas para produzir um conteúdo para você aqui no YouTube. Então, o tema que eu escolhi para tratar hoje diz respeito às diferenças existentes entre o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário. Como nós sabemos, o benefício previdenciário de auxílio-doença é devido àquelas pessoas que apresentarem incapacidade. Essa incapacidade não pode ser total e permanente, ou seja, ela tem que ser temporária e se for total, se for permanente, ela deve ser parcial, porque se ela for total, o benefício devido será o benefício de aposentadoria por invalidez. É o caso, por exemplo, de alguém que quebra um braço no trabalho ou de alguém que está com a hérnia de disco passível de tratamento e recuperação ou reabilitação para outra atividade. Tá? O que é o auxílio-doença não será muito bem o foco do vídeo de hoje. O que eu quero tratar com vocês é a diferença entre o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário. Afinal, qual a diferença entre essas duas espécies previdenciárias? O que diferencia o auxílio-doença previdenciário do acidentário diz respeito ao grau de conexão da doença com a atividade exercida pelo trabalhador, pelo segurado. Ou seja, se a sua doença, você visualiza um alto grau de conexão com a sua atividade, você está diante de um auxílio-doença acidentário. Se você não visualiza esse grau de conexão com a sua atividade, você está diante de um auxílio-doença previdenciário. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa trabalha com digitação e passa a enfrentar problemas graves nos seus dedos, por força do exercício repetitivo da digitação. E esses problemas inviabilizam o trabalho daquela pessoa para aquela atividade. Então a pessoa vai pedir um auxílio-doença. Qual será o auxílio-doença pedido? Será um auxílio acidentário ou será um auxílio previdenciário? Nesse caso específico, o auxílio-doença será acidentário, porque a condição da pessoa derivou. Há um nexo de causalidade entre a atividade da pessoa e a doença adquirida. Situação outra seria uma pessoa que trabalha dando aulas e aos 60 e 55 anos ela está com problemas de coluna. O nexo de causalidade já não é mais tão claro. Você já não visualiza a conexão entre a atividade e a doença desenvolvida. Você está diante de, portanto, um auxílio-doença previdenciário, né? Então a diferença é basicamente essa: o grau de conexão com a atividade desempenhada. E quais são as consequências da percepção dessa diferença, né? Quais são os efeitos jurídicos disso tudo? Os efeitos são muito grandes porque quando você trata de auxílio-doença acidentário, a competência não vai ser da Justiça Federal, como a grande maioria das ações previdenciárias, mas sim da Justiça Comum Estadual, o que pode se revelar para muitos como algo negativo, já que a tramitação dos processos na Justiça Federal costuma ser, geralmente, não sempre, mais rápida. Então, enquanto a ação do auxílio-doença previdenciário tramita na Justiça Federal, a ação do auxílio-doença acidentário tramita na Justiça Estadual. Então essa implicação é fundamental. E é fundamental você distribuir a ação no foro certo, porque caso você se equivoque na distribuição dessa ação judicial, você pode acabar sofrendo consequências na questão da duração razoável do processo. Ou seja, você tem que prestar atenção nessa questão do auxílio-doença ser acidentário ou ser previdenciário na hora de distribuir a sua ação judicial. Então, eu falei aqui no vídeo basicamente que o auxílio-doença é um benefício devido para aquelas pessoas que apresentam incapacitação. Essa incapacitação não pode ser total e permanente, porque sendo total e permanente,
vai ser o caso de deferimento de aposentadoria por invalidez, né? Então, sendo parcial e temporária, é bom se distinguir duas espécies de auxílio-doença, né? Sendo parcial ou total e temporário, né? É bom distinguir duas espécies de auxílio-doença, o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário. E qual é a diferença entre essas duas espécies? A diferença consiste no fato de que o auxílio-doença previdenciário não apresenta um nexo de causalidade claro com a atividade desenvolvida pelo segurado, enquanto o auxílio-doença acidentário apresenta uma clara conexão com a atividade exercida com o segurado do INSS. É o exemplo da pessoa que trabalha com digitação e tem doença nos dedos. É o exemplo da pessoa que trabalha sentado em um ônibus que sacode e tem problemas com a coluna ou mesmo com o ruído por conta do barulho existente na sua área de trabalho. Existem diversas hipóteses que dão direito ao auxílio-doença acidentário, mas o auxílio-doença previdenciário tramita, e há de se distinguir também a questão da competência. O auxílio-doença previdenciário tramita na Justiça Federal e o auxílio-doença acidentário tramita na Justiça Comum Estadual. Então esse é o tema do vídeo, eu espero que eu tenha sido claro. Evidentemente, existindo dúvidas, eu peço para que você faça um comentário. E é isso, pessoal. Tchau, valeu!